Queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 7. Mateus 7, vamos ler a partir do verso 15. Lembrando que esse congresso de homens é para todos os homens, portanto, a partir de 18 anos. Às vezes o cara, tem 18, tem 20, não sou homem, né? Sou só jovem. Mas, na verdade, todos nós temos muito a aprender, até porque é um congresso que visa a gente construir a base também, a nossa formação, o nosso entendimento sobre quais os desafios bíblicos para o homem, independente da idade. Tá joia? Vamos passar aí ao nosso tema de hoje, conforme a gente anunciou. Cuidado, lobos no meio do rebanho. Vamos ler esse texto aí e a gente vai parar e pensar um pouco a respeito disso. Se você estiver sem Bíblia, pode ler direto da projeção aí. Eu separei os textos que eu vou ler hoje. Eu gosto sempre de falar expondo alguns textos e a gente vai passeando texto por texto para a gente ir construindo um conceito bíblico daquilo que a gente quer propor aqui. Então diz assim a palavra do Senhor: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, precisamos orar agora, porque estamos diante da Tua palavra e não temos em nós mesmos discernimento, não somos por nós mesmos iluminados para entender, para ser clareados quanto à Tua verdade por trás desse texto. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a ver a praticidade do ensino do Senhor na Tua própria palavra, Senhor. Queremos pedir que agora o Senhor conduza o nosso coração, que o Senhor venha nos imunizar, venha nos preparar, venha nos fazer preparados para receber tantas vezes, Senhor, essas investidas malignas, estratégicas, muitas vezes dentro do próprio rebanho do Senhor, da própria igreja do Senhor. Queremos estar preparados para lidar com essas situações com maturidade, com preparo espiritual, com discernimento bíblico, iluminados pela Tua palavra. Faz assim conosco, que agora que o Senhor nos conduza pela Tua palavra ao entendimento que o Senhor quer que a gente tenha sobre isso. Em Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém. Então, gente, lobos no meio do rebanho. E aí,
A gente quer aqui hoje tentar responder essa pergunta, basicamente. Como discernir que alguém está sendo usado como um lobo devorador para te influenciar? O texto que a gente leu diz que há falsos profetas que são verdadeiros lobos devoradores no meio do rebanho de Deus, que se introduzem no meio do rebanho de Deus, que são usados estrategicamente pelo diabo dentro da própria igreja do Senhor para influenciar pessoas no sentido contrário daquilo que a palavra de Deus orienta. Não estamos falando apenas de imoralidade sexual, embora a Bíblia fale muito sobre isso, estamos falando no sentido mais amplo, todo o ensino da palavra de Deus a respeito disso, não é? E aí é importante de cara a gente fazer essa distinção aqui, ou seja, entre aqueles que de repente vivem uma vida ainda vacilante com Deus, nem todos são lobos. Isso é muito importante se entender e se discernir de cara aqui. Muitos, às vezes, são visitantes, estão vindo, mas ainda sequer tomaram uma decisão por Cristo. E não são lobos, estão apenas se chegando, curiosos, querendo conhecer um pouco mais da palavra de Deus, aquilo que é pregado aqui na igreja. Outros não são visitantes, mas já se converteram, entregaram a vida para o Senhor, mas ainda estão viciados em alguns pecados, ainda têm alguns hábitos ruins, dos quais não conseguiu se livrar, está no meio de um processo para conseguir se livrar desses hábitos ruins. E a intenção deles não é de maneira nenhuma influenciar pessoas no sentido daqueles hábitos ruins dos quais ele até se envergonha, mas são convertidos em tratamento. Gente que é orientada, gente que não tem orgulho do pecado, gente que fica triste toda vez que peca, gente que está numa luta sincera e verdadeira contra o pecado. Agora, lobos são diferentes, não é? Os lobos iam em busca dos rebanhos, iam onde os rebanhos estavam para se infiltrar no meio deles, para devorar ovelhas e para destruir ovelhas, para fazer das ovelhas suas presas. E aí eu diria, será que a gente está preparado para discernir quem é lobo no nosso meio? Às vezes eu ouço falar de coisas que aconteceram na igreja, às vezes nem esse ano ainda, coisa do ano passado, coisa de anos anteriores, de atitudes típicas de lobo dentro daqui da igreja, não é? Então, gente que vinha para a igreja no sábado à noite para chamar a menininha para sair, para ir para um motel, não é? Gente que fica assediando cristãos dentro da igreja para ir para a noitada, mesmo gente batizada, gente pretensamente cristã e convertida, gente que acredita que teve uma experiência pessoal com Deus e mesmo assim vinha no sábado à noite, ou ainda vem, quem sabe, eu não sei, eu não tenho conhecimento, para arrastar pessoas para suas práticas pecaminosas e abomináveis diante de Deus. Gente que de repente conseguiu ficar aí com 3, 4, meia dúzia dentro da própria igreja. Gente usada como marionete de Satanás dentro da igreja para arrastar a gente para fora e para a prática do mal e para fazer aquilo que Deus abomina na sua palavra. Gente que foi usada para jogar o outro contra as autoridades constituídas na igreja, gente que foi usada para causar confusão dentro da igreja, gente que o diabo usou assim e que por isso se tornou lobo. E a gente precisa parar para pensar, não é? Será que a gente está preparado para discernir os lobos devoradores, aqueles que atentam contra o reino de Deus, o progresso do reino, a ordem que Deus estabeleceu na igreja? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Primeira coisa que o texto nos ensina é isso aí: não se engane com a pessoa, com o que a pessoa parece ser. No verso 15, aí era legal você acompanhar aí, porque eu não vou voltar no texto, por isso é bom você ter uma Bíblia aberta. Ele diz abertamente: olha, esses falsos profetas não são os caras que vão lá para a praça pública, falar com a voz alta e gritar lá um monte de heresia, um monte de besteira, não. Eles são gente que se infiltra na igreja vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro seus desejos, suas intenções, suas motivações são malignas, são verdadeiros lobos devoradores. E aí, gente, a gente precisa ficar atento quanto a isso, não é? Porque muitos podem ser
até crentes batizados. Ele continua no verso 21, descrevendo: olha, muitos naquele dia vão fazer essas orações espirituais, Senhor, Senhor, e eu vou dizer, olha, afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Muitos vão procurar impressionar o Senhor com aquilo que fizeram dentro da igreja, dizendo: Senhor, em teu nome expelimos demônios, falamos em outras línguas, mas tinham uma falsa profissão de fé, não tinham um coração determinado a viver à risca a obediência a Deus, tinham uma aparência de verdadeira espiritualidade, de verdadeira vida cristã, mas segundo o discurso do próprio Jesus, eram lobos infiltrados no meio da igreja. Eram gente com uma falsa experiência com Deus, gente que acreditava que tinha nascido de novo porque tinha sido batizado, mas que na sua vida prática, os frutos que ele dava deram provas de que ele sequer passou por um novo nascimento. Alguém que passa por um novo nascimento não consegue lidar mais com naturalidade, nem com seu próprio pecado, muito menos ele vai investir no sentido de arrastar outros para fora. Então, são gente que cai na ilusão de que estão conseguindo enganar de algum modo a Deus. E aí Paulo fala lá em Gálatas 6, verso 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, de Deus não se zomba. Por que Paulo está falando isso? Porque ele estava vendo gente achando que estava enganando a Deus, porque conseguia enganar os pastores da igreja, porque conseguia enganar a célula, porque conseguia enganar o discipulador, mentindo, ocultando pecados não confessados, acreditou que estava enganando a Deus, e Paulo diz: olha, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso vai colher também. Você pode estar enganando a quem quer que seja, mas a Deus você não engana. Interessante, quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe o modo como Jesus se irava santamente contra a hipocrisia, a falsidade. Essa era uma característica que Deus de fato abominava, não é verdade? Em um dos textos que ele deixa isso muito claro, é aquele texto da parábola do joio e do trigo. Vamos ler ele aqui. Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então, não sei quantos sabem o que significa joio, mas o joio era uma planta muito semelhante ao trigo, que crescia junto com o trigo, e obviamente era uma planta que prejudicava o desenvolvimento e o crescimento do trigo. Então era uma planta danosa para a plantação de trigo, e ela não tinha função para alimentação como o trigo tinha. A importância econômica e a importância que o trigo tinha. E aí o próprio Jesus diz assim: olha, tem gente dentro da igreja que acaba se comportando como um joio. Parece que está dentro da igreja para prejudicar o crescimento do trigo. Não está na igreja com o coração puro, com as intenções puras, com a consciência limpa e tranquila. Muitas vezes está sendo usada para prejudicar o trigo, o crescimento do trigo, para prestar mais desserviço com a própria maledicência do que para cooperar, para ajudar o outro a crescer. E aí, gente, o lobo é sempre assim. E aqui Jesus, com esse texto, deixa
três funções aqui, três aplicações muito claras. O inimigo está ocupado em infiltrar seus agentes na igreja, falsos crentes com o intuito de prejudicar os verdadeiros. Ou seja, ele diz, quem foi que colocou? Não foi o Senhor que colocou uma semente boa aqui? Por que o trigo está crescendo junto? E o próprio Senhor responde, não fui eu, foi o inimigo que veio para tentar destruir e colocou a semente do joio junto com o trigo. Então, o inimigo infiltra, segundo o que o Senhor está ensinando, seus agentes, seu joio, para fazer mal para o rebanho. Agora, interessante que, embora a gente muitas vezes veja isso, nós não podemos arrancá-los. O Senhor fala isso para a gente, olha, vocês não têm discernimento, vocês vão acabar botando para fora gente que não é joio, gente que simplesmente está ali fraca, precisa de alguma ajuda, está bem intencionada. Então, esse é um assunto, é claro, do próprio Deus. Exceto aqueles que declaradamente, aí a palavra fala, né? Expulsai de entre vós o malfeitor. E Calvino até tinha uma frase interessante que ele dizia, o papel do pastor não é apenas alimentar o rebanho, mas é afugentar os lobos, né? E a gente precisa muitas vezes, em situações extremas, agir afugentando lobos, que se mostram declaradamente lobos, gente que só faz mal, só destrói. E a gente então precisa aplicar isso para a nossa vida. E a terceira coisa que Jesus diz na nossa interpretação é que no dia da colheita, o dono do campo vai executar sobre eles o seu juízo, não é? Ou seja, deixa o joio crescer junto, porque vai chegar o dia em que o plantador, o fazendeiro, o dono desse negócio vai ceifar e vai separar o joio, vai, antes ainda de pegar as ovelhas dele, ou o trigo dele, ele vai queimar aquele joio, né? É isso que ele fala. Então, cuidado, os piores lobos estão sempre travestidos de ovelhas. Então, a primeira lição que ele nos dá aí é que há lobos em peles de ovelhas, infiltrados, colocados pelo inimigo estrategicamente para desviar aqueles que são as verdadeiras ovelhas do Senhor. Segunda lição que esse texto de Mateus nos dá: se alguém exerce influência sobre você, verifique como essa pessoa tem vivido. Interessante, olha o verso 16, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Ou seja, não tem como, a árvore sempre vai dar um determinado fruto, ela não consegue dar dois frutos, não é? A pessoa dá frutos de justiça, de arrependimento, de quebrantamento, de humildade, ou ela dá frutos de iniquidade, de imoralidade, de amargura, de maledicência, de insubmissão à palavra de Deus, à ordem de Deus, às autoridades de Deus. Você reconhece na hora que a pessoa está amargurada, nutrindo no seu coração frutos danosos. E ele fala, não é muito difícil você reconhecer um lobo no meio do rebanho. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos maus. E a gente precisa parar para pensar, caramba, o que eu estou promovendo? O que eu estou promovendo com a minha vida? O que eu estou promovendo com meus discursos, com as minhas conversações? Quando eu entro no meio de uma galera para conversar sobre alguma coisa, será que as pessoas saem mais encorajadas com o projeto de Deus para a vida delas? Ou eu, sem perceber, talvez, inconscientemente, estou sendo usado para minar a fé dela? Algum tempo, antes até de vir para cá, eu falava isso lá em Itaperuna, na igreja que eu pastoreava também. Tenho observado isso. Muitas vezes, sentam no almoço de domingo com a família, e a família está lá, os pais estão lá detonando a igreja, detonando a liderança da igreja, detonando os pastores, detonando a visão da igreja. Não é de se estranhar que essas crianças que cresceram à volta dessa mesa vão chegar na adolescência e muito provavelmente não vão querer nada com a igreja. Que lugar é esse? Porque foram alimentadas e nutridas à roda da mesa da própria família de tudo quanto é sentimento ruim em relação ao projeto de Deus que a gente conhece como igreja. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está, de que modo a gente está alimentando as pessoas. A gente está aumentando a amargura, o ódio e a inveja no coração delas por outras, ou a gente está sendo embaixador da paz, pacificadores, como a palavra diz, não é? Ou a gente está
deixando que Deus nos use para edificar a vida delas, para encorajar elas a uma vida mais santa, mais consagrada a Deus. E aí, gente, fica evidente quem é lobo e quem é ovelha. Basta você parar para pensar e fazer essa análise. Caramba, quem está me ajudando a construir uma caminhada verdadeira e genuína com Deus? E quem está cada vez mais me afastando disso? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, olha, eu andava com fulano, mas eu deixei de andar, porque eu me encontrava com aquela pessoa e saía dali mal. Eu, pessoalmente, já deixei de andar e de conversar com certas pessoas, de me relacionar com pessoas que estavam me fazendo mal. Você encontra a pessoa só mina você, só suga você, só é amarga. É muito difícil, muitas vezes, lidar com isso. E a gente precisa ter sabedoria para conseguir ajudar essas pessoas, se elas estiverem dispostas a ser ajudadas, é claro. Então, quais são os seus frutos em que ela se assemelha a Cristo? A gente precisa parar para pensar nisso. Olha o que Paulo diz aí em Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Agora presta atenção, gente, ele não está falando de traficantes do morro, não. Verso 5: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo primeiro faz um quadro terrível de gente terrível, não é? E você fala, pô, o cara está descrevendo aqui o monstro do crime, não é? Depois ele fala, não, é gente piedosa, entre aspas, gente que tem aparência de piedade, gente que entra e se introduz nas casas dos crentes para arrastar mulheres e desviar o caminho delas. Essas mulheres que também, por sua vez, não aprendem coisa nenhuma porque estão entregues aos seus próprios desejos e impulsos. Gente ávida por pecar não falta, está em toda parte. Ovelha querendo se lançar do precipício, está em toda parte. Só falta um lobo ali para levar ela junto e destruir a vida dela antes até que ela caia no precipício, ela seja devorada pelo lobo. Então a gente precisa parar, pensar e tomar cuidado com isso. Cuidado, aquele que tem maior influência sobre a sua vida pode ser um lobo devorador. Eu gosto de ter um cuidado em relação ao discipulado, por exemplo. Aquele que está sendo discipulado por um cristão mais maduro, na minha opinião, nunca deveria dizer que ele é discípulo do fulano de tal. Sou discípulo do Jonatas. Não é? Acaba sendo um seguidor e tudo. Mas discípulos somos todos de Cristo, somos co-discípulos de Cristo. Então, o certo seria dizer, não, eu sou discipulando do Jonatas. O Jonatas é meu discipulador e eu sou discipulando. Só para mostrar que discípulo é um só. Todos nós temos um mestre apenas. A ninguém vocês devem chamar mestres, não é? Apenas o próprio Deus é o nosso mestre. Então, mesmo discipulador, mesmo pessoas que estão em posição de influência, de liderança, se estiverem falando contra a palavra de Deus, podem estar sendo usados como lobos devoradores. Por isso, a gente tem tanto temor. Por isso eu fico aqui citando um monte de texto bíblico, porque eu tenho medo de falar uma besteira da minha boca aqui, tirar uma coisa da minha cabeça, das minhas ideias. Então eu quero saber como é que era na igreja primitiva, como é que Paulo via, como é que os profetas viam isso, o que acontecia na época deles, porque me dá uma segurança enorme de que eu não estou inventando coisa nenhuma. E muitas vezes, mesmo assim, eu posso cair também, e posso muitas vezes influenciar negativamente. Por isso a gente tem tanto cuidado com essa questão do carisma. Muitos líderes se tornam, né, muito proeminentes, muito famosos, vendem muitas mensagens e CDs,
por causa do carisma, extremamente carismáticos. Mas aí você pega o que ele está falando e confronta com a Bíblia, e você fala, opa, está faltando consistência aí. E a gente precisa tomar um cuidado e ter esse temor sempre presente, cuidado com quem tem exercido influência sobre a sua vida, porque ele pode ser um devorador, mesmo sendo uma autoridade e uma coisa desse tipo. Valorize os pastores que zelam pela sua proteção. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o retrabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Essa figura do lobo, ela automaticamente nos leva para a figura do pastor. E é interessante que às vezes essa palavra pastor está extremamente desgastada, não é? E eu conheço colegas que muitas vezes não conseguem um crédito para alguma coisa porque a única renda deles, da família, é o pastorado, e ele chega numa agência para comprar um carro. Qual é a sua profissão? Pastor? Então eu tenho um pastor amigo que teve crédito negado em 9 agências, não é? Porque a única renda da família era o pastorado. Aqueles cuja esposa trabalha e tem uma outra renda, fica um pouco mais fácil, não é? Para conseguir esse tipo de crédito. Então, por quê? Porque a palavra está desgastada, porque tem muito pastor, entre aspas, né, dando calote na praça, não é? Então fica muito complicado, muito pastor enrolado com dinheiro. Mas a figura do pastor em si é uma figura belíssima, daquele que conduz o rebanho de Deus, daquele que zela pelas ovelhas, que protege as ovelhas. Aquela figura do Salmo 23, a tua vara e teu cajado me consolam, a maioria de vocês deve saber disso, não é? A vara era uma arma contra lobos, não é? Quando o pastor via um lobo se aproximar, ele dava varada no lobo. Às vezes ele lançava de longe aquela vara e o lobo já fugia, sabendo que não tinha como lutar contra aquele pastor, numa atitude de coragem. E também o cajado, ou seja, se a vara era para proteger do mal que estava fora, o ataque do lobo, o cajado era para puxar a ovelha pelo pescoço quando ela estivesse se desviando do rebanho, ou seja, era aquele instrumento que puxava de volta pelo pescoço, não é? Ou seja, o cuidado com o mal que está dentro, com o pecado, não é verdade? E aí, gente, Paulo fala em Efésios 4 que o próprio Jesus distribuiu dons aos homens e dons de governo na igreja, sendo que a alguns ele deu o dom de pastores. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo fosse protegido, edificado, alimentado, para que tivesse uma voz profética ali, ou seja, uma voz que reproduz a palavra de Deus e a vontade de Deus, segundo a Bíblia, no meio da igreja. Essa é a função do pastor. E muitos, por causa dessa crise de autoridade que a gente vive hoje, desenvolvem problemas com os pastores, ou pastores nominais, vamos dizer assim, ordenados como nós, ou às vezes tem pessoas que são verdadeiros pastores para você, podem ser seus pais, podem ser amigos dos seus pais, podem ser outros líderes na igreja, que têm sempre uma palavra de encorajamento para você, uma palavra corretiva quando precisa, e que Deus já usou tantas vezes para edificar a tua vida, e você reconhece nessa pessoa uma figura pastoral, porque é uma pessoa que te faz sempre querer ficar mais perto de Deus. E até sobre essas pessoas você pode desenvolver um distanciamento, e você pode fugir delas, e você pode deixar de valorizar a palavra delas. Então não faça isso, valorize os pastores que Deus colocou à sua volta, para zelarem pela sua alma, para cuidarem de você, para te protegerem contra os lobos. Não apenas os pastores ordenados, mas os pastores muitas vezes que estão mais próximos de você e que Ele colocou à sua volta. Então, tome cuidado com isso, não deixe seu coração se inflamar contra eles. 4º lugar, certifique-se de que você mesmo é uma ovelha. Aí o bicho pega, hein? Será que eu sou uma ovelha ou será que eu muitas vezes tenho sido usado como lobo? Quem é ovelha? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus está explicando
né, o que ele queria dizer com aqueles falsos profetas, aqueles lobos devoradores. Ele está dizendo, olha, quem vai entrar no céu, não é quem diz Senhor, Senhor e está tudo bom, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é reconhecido pelo pastor com P maiúsculo como ovelha, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Deus não reconhece ovelhas que praticam o mal, ovelhas que não fazem a vontade do Pai que está nos céus. Falsas ovelhas, ovelhas muitas vezes arrogantes, pretensiosas, cheias de si mesmas. E Deus quer muitas vezes nos tratar em relação a isso. No 24 ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Não é? Ou seja, como é que eu posso me assegurar de que eu sou uma ovelha? Se eu estiver disposto a focar na obediência a Deus, a palavra de Deus, a viver segundo essa rocha que é a verdade dele e para a glória dele. Em quinto lugar, confie no juízo do grande pastor, P maiúsculo, no juízo do grande pastor. O Senhor é o meu pastor, então eu, como ovelha dele, estou buscando avidamente aquilo que me coloca no caminho dele. Eu quero viver em obediência a ele. Nos versos 26 e 27 ele fala isso, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, gente, aqueles que hoje estão numa posição negativa com Deus, a promessa é que a queda deles é só uma questão de tempo. O juízo de Deus, do grande e verdadeiro pastor, é só uma questão de tempo. Olha a palavra de juízo que o próprio Jesus profere também em Mateus 18:6. Se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Cuidado para que você não viva uma relação distante e falsa com a palavra de Deus, uma relação de aparente piedade, mas de um conhecimento improdutivo da Bíblia, um conhecimento que não se converte em prática na tua vida, no teu caráter. Cuidado com isso, porque no dia da prestação de contas diante de Deus, os lobos terão que responder pelo juízo, pelo prejuízo às ovelhas dele. Melhor lhe seria pegar uma pedra de moinho e lançar ao mar do que fazer mal a um dos pequeninos do Senhor. O Senhor é um justo juiz e muito severo para com aqueles que zombam dele, para com aqueles que entram na igreja e muitas vezes perderam completamente o temor a Deus e são usados para tentar arrastar pessoas para o erro, para o mal. E não há dúvida nenhuma de que o dia dessas pessoas vai chegar ao fim. Aparentemente, alguns são bem-sucedidos, segundo os parâmetros desse mundo, não é? Estão aí cumprindo sua missão, estão conseguindo obter algum êxito, estão conseguindo carregar alguns para o erro, para o desvio, mas o que o Senhor está falando é, de Deus não se zomba, né? As coisas com Deus não são assim. É preciso que haja muito temor ao lidar com o rebanho do pastor. E a gente precisa então clamar ao Senhor para que nós nunca sejamos esses envenenados, infiltrados, amargos e amargurando a todos, mas que a gente seja aqueles que promovem justiça, retidão, temor, humildade e as virtudes cristãs, segundo o exemplo do nosso próprio Senhor. Feche seus olhos, vamos orar nesse sentido.
Senhor, quantos textos claros e duros ao mesmo tempo, porque o Senhor é um Deus justo e o Senhor não deixará impunes aqueles que atentam contra o teu rebanho, aqueles que procuram arrastar os seus pequeninos para longe do teu caminho, aqueles que vêm para criar confusão, para tumultuar, para levar para o caminho errado. Eu quero te pedir, Senhor, que a unção do teu Espírito Santo no coração de cada um dos meus irmãos aqui dê a eles força, discernimento, entendimento suficiente para estarem imunizados contra essa influência, para estarem firmes na sua caminhada contigo, para estarem, Senhor, muito bem vacinados, muito bem precavidos contra esses ataques de lobos vorazes no nosso meio, e que nenhum de nós seja dessa forma usada pelo inimigo, que cada um de nós se conduza, se porte com muito temor diante do Senhor, diante do teu rebanho, que cada um de nós, Senhor, queira a todo custo e diante da capacitação do teu Espírito, Senhor, ser usado para promover a justiça, o bem, a harmonia e a paz no meio do teu rebanho, de modo a encorajar aqueles que estão fracos, de modo a perdoar aqueles que têm vacilado, de modo a preservar, Senhor, a tua paz no nosso meio, para a honra, glória e louvor do teu nome que te pedimos, Jesus. Amém.